ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e se dignou morrer pela sua glória. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e se dignou morrer pela sua glória. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e se dignou morrer pela sua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, neste tempo de Páscoa que estamos a viver, continua este a ser o nosso clamor. Ressuscitou o bom pastor, Deus está vivo. Deu a vida por nós, salvou-nos e por isso nos reunimos para celebrar a Eucaristia, para reconhecer este dom de Deus e para acolher a sua graça, que Ele abundantemente e generosamente nos concede. Temos a consciência de que somos pecadores, de que estamos em processo de conversão constante, de purificação para podermos ser acolhidos em casa do Pai. E aqui, na casa da Igreja, do seu povo, queremos então pedir perdão a Deus para dignamente celebrar os seus mistérios. Senhor, nossa paz, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, nossa Páscoa, Christe, Christe eleison, Christe, Christe eleison. Senhor, nossa vida, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que abandonando a velha condição do pecado, sigamos os caminhos da vida nova, que nos abristes na celebração das festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga chamada dos Libertos, oriundos de Cirene, de Alexandria, de Cilícia e da Ásia, vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Subornaram então os homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Procuraram, assim, a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois, surgiram inesperadamente à sua frente, apoderaram-se dele e levaram-no ao sinédrio, apresentando falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Ainda que os príncipes conspirem contra mim,
O vosso servo meditará os vossos decretos. As vossas ordens são as minhas delícias, e os vossos decretos meus conselheiros. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Expus os meus caminhos e destes-me ouvidos. Ensinai-me os vossos decretos. Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos, para meditar nas vossas maravilhas. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor.
Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, faz parte da condição humana a busca de Deus, a procura da felicidade verdadeira. E é por isso que o Evangelho de hoje nos fala do povo de Israel que vai ao encontro de Jesus, vai à procura de Jesus. Quando viu que ele não estava junto ao mar, vai e atravessa para o outro lado, porque sentem que Jesus lhes dava algo. E podia ser apenas porque Jesus os tinha alimentado, tinha-lhes dado comida. Mas este algo que eles procuravam não era apenas aquilo que é o imediato. Pode ser o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada. Jesus depois chama-os a algo mais e leva-os a esta preocupação da vida e leva-os a terem um objetivo mais especial, um objetivo transcendente. Não apenas o mero objetivo de viver, de ter alimento, de ter um abrigo, de sobreviver, mas algo de mais valioso, porque mais essencial à sua condição humana. Trabalhai pelo alimento que dura até a vida eterna, ou seja, procurai aquilo que são as razões profundas da pessoa humana, aquilo que vale a pena. E o que vale a pena é Deus, que é Pai, fazer as obras de Deus, acreditar no Messias. E acreditar no Messias não é apenas ter uma sabedoria intelectual, não é apenas acreditar intelectualmente. É comprometer-se com Ele, como fez Estevão, que escutávamos na primeira leitura, que é apresentado no tribunal por dar testemunho de Cristo, por falar de Jesus Cristo. Isto irritou muito
os doutores da lei, os sacerdotes. E não era porque Estevão negasse Deus, era porque esta forma de proceder, este anúncio de Cristo Salvador, ia levar à perda dos costumes que receberam de Moisés. Os judeus, com este tempo todo que tinham vivido na aliança, já tinham perdido um bocado o norte. Tinham descentrado a preocupação. Já não era a aliança com Deus. Eram os costumes que tinham recebido de Moisés. E isso é que era o importante, os costumes. A aliança com Deus, a fidelidade à aliança, isso não contava. Este é o perigo que sempre existe no povo de Deus. Perder o verdadeiro referente, perder a verdadeira referência, criar um sistema que se torna tão estático, tão fossilizado, que nos impede de chegar ao essencial, que é Deus, que nos ama e que nos chama a amar. E, portanto, Estevão dá a vida, vamos ver nestes dias que seguem, dá a vida à imagem de Cristo, imitou a Cristo, porque, de facto, acreditou que Jesus era o Salvador e, por causa de Jesus, vale a pena pôr tudo o resto em xeque, porque Jesus é a verdadeira riqueza. E nós, ao vivermos esta Páscoa, vamos percebendo isto, vamos percebendo este chamamento que Deus nos faz a comprometermos-nos com o Evangelho, a não deixarmos que seja apenas uma celebração festiva de primavera, não seja transformada numa realidade quase paganizada, substituindo a fé em Deus por outros ritos civis ou meramente humanistas, para não dizer pagãos. Porque se esquecemos a base da nossa vida, o resto perde sentido. O que fazemos se não tiver uma razão, extraordinária, profunda, verdadeira, de bondade e de beleza, não vale a pena. Não vale a pena fazermos as coisas apenas por fazer. Não vale a pena fazermos este rito, ou aquele gesto, ou aquela ação, apenas porque sempre assim se fez. Vale a pena é fazer porque sei que isto é bom, porque isto constrói um mundo melhor, porque isto me torna melhor pessoa e torna aqueles que estão à minha volta também fiéis à sua condição humana. É esta consciência da nossa condição humana que depende, porque tem origem em Deus, que é amor. E quando nos esquecemos isto, acabamos por destruir o ser humano. Quando nos esquecemos da nossa origem e da nossa meta, acabamos por destruir o ser humano. Temos essa manifestação em todos os momentos da história humana. Então, nesta Páscoa, olhemos para Cristo morto e ressuscitado. Este Cristo que se dá como alimento. E assim, fortalecidos com a sua graça, vamos transformar-nos à nossa volta, construir um mundo mais belo, mais verdadeiro, mais fraterno. Vamos, como Estevão, levar aos outros a boa nova, para que todos possam fazer esta experiência do encontro com Deus. Mesmo que alguns não gostem, Deus é mais importante. E a vida no amor aos outros, ou seja, a vida aberta para os outros, é muito mais importante do que vivermos apenas preocupados com o nosso umbigo, criando muralhas à nossa volta. Deus convida-nos, como
a expandirmos-nos, a espalharmos-nos como as árvores que vão crescendo. E que este tempo de Páscoa seja de facto tempo de primavera, de renovação e de vitalidade. Então, nesta Eucaristia está o casal Carlos Pereira e Maria Aurélia Pereira, que, ao celebrarem 50 anos de matrimónio, com a vitalidade que Deus lhes deu, querem renovar o seu amor. Querem continuar a viver assim, em Páscoa, em alegria e em compromisso. Então, caríssimos irmãos, no dia do aniversário da celebração do sacramento de matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, já és agora a renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, rezai ao Senhor no íntimo do vosso coração e dai as mãos um ao outro, como no dia do casamento. E todos nós rezamos por eles e com eles. Não, deixa abençoar primeiro as alianças. Não. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, as multidões procuram Jesus por causa do pão do corpo, mas Ele diz-lhes que o procurem pelo pão do Espírito. Peçamos também nós tão grande dom e digamos: Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos cristãos cheios do Espírito e fortaleza, para que anunciem a sua fé em Jesus Cristo, com palavras, com obras e com a vida, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos homens que sofrem perseguição e violência da parte dos outros, que os não respeitam, para que nunca os abandone a mão de Deus, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas multidões que procuram Jesus Cristo, pela fama dos seus milagres e prodígios, para que o encontrem na palavra e no pão vivo, oremos.
Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos aqueles que passam fome ou têm sede, para que encontrem nas instituições oficiais quem os acolha e os alimente como amigos, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que reconheçamos que é uma grande obra de Deus acreditar naquele que Ele enviou, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, fazei que vos sigamos com fé viva e nos alimentemos com o pão que nos dais. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o
o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém. E em comunhão com toda a Igreja ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um gesto de paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida eterna. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que
O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida eterna.
deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Diz o Senhor: darei a paz à vossa terra, e o vosso sono não será perturbado. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, deixo-vos a paz, dou-vos a minha Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal, infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazer que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. E que ao longo desta semana possamos assim testemunhar como Estevão a alegria do Evangelho. Uma santa peregrinação para todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doces palavras mandou-nos rezar a vida.